Bilionário vê seu filho autista dançando com uma menina de rua, e o que ele faz em seguida muda tudo. Marcelo Santoro estava de pé na sacada do segundo andar da mansão, olhando para baixo, onde o salão principal brilhava com luzes douradas e gente importante andando para lá e para cá, copos na mão, sorrisos ensaiados no rosto. Era uma noite que parecia ter saído de uma revista. Música ambiente tocava num volume exato, alto o suficiente para preencher o espaço, baixo o bastante para não atrapalhar conversa de negócios. Era assim que ele gostava. Tudo no lugar. Tudo, sob controle. A casa inteira estava decorada para impressionar. As paredes carregavam obras caras, e as mesas estavam cobertas com arranjos de flores tão grandes que mal dava para ver quem estava sentado do outro lado. Os garçons andavam com pressa disfarçada, equilibrando bandejas com taças de champanhe e canapés tão pequenos que era preciso pegar uns 4 para matar a fome. Marcelo observava tudo como quem assiste a um teatro. Conhecia cada rosto ali, embaixo. Sabia quem sorria por interesse, quem tinha vindo só para aparecer nas fotos, quem queria alguma vantagem. E mesmo sabendo disso, ele deixava. Era o jogo. Era o mundo onde ele sempre viveu. Marcelo era um bilionário conhecido no meio dos negócios. Investimentos, imóveis, tecnologia. Ele tinha um pouco de tudo. Ninguém chegava perto da fortuna dele sem muito esforço. Mas naquela noite, apesar de todo o brilho ao redor, ele não estava ali para fazer negócios. Tinha aceitado fazer aquele evento em casa porque sua assessoria insistiu. Era bom para a imagem. Mostrava que ele ainda estava no circuito, que apoiava causas sociais, que mantinha boas relações políticas. Mas a verdade era que ele estava cansado. Nos últimos meses, quase não pensava mais em dinheiro. Não era mais isso que enchia a cabeça dele. O que ocupava os pensamentos dele, dia e noite, era o filho. Davi tinha 9 anos e não era como as outras crianças. Desde pequeno, mostrava sinais de autismo. Marcelo e a mãe dele, que já não estavam mais juntos, passaram por uma fila enorme, de médicos, terapeutas, exames. Davi tinha dificuldade para se comunicar. Falava pouco, quase nada. Não gostava de contato físico, evitava olhares e parecia sempre viver num mundo só dele. Marcelo tentou de tudo. Colocou o menino nas melhores clínicas, contratou os melhores profissionais. Mas nada fazia Davi se abrir. Ele só se sentia bem no quarto dele, com seus brinquedos organizados do jeito que gostava e com a mesma rotina todos os dias. Naquela noite, Marcelo insistiu para que ele ficasse um pouco na festa. Não queria deixá-lo sozinho e talvez, quem sabe, o ambiente novo fizesse bem. Davi apareceu no salão principal no começo da noite, levado por uma das cuidadoras. Estava com uma camisa branca bem passada, calça social azul marinho e tênis, porque ele odiava sapatos duros. Caminhava devagar, com as mãos coladas ao corpo, os olhos explorando o teto, as colunas, as luzes. Não olhava para ninguém. Quando alguém tentava puxar papo, ele virava o rosto ou se afastava, mas não causava confusão. Era só um menino quieto, no meio de uma multidão barulhenta. Os convidados perceberam que ele estava ali, mas fizeram de conta que não viram. Era mais fácil assim. Alguns olhavam de canto, outros faziam comentários baixos que não chegavam até Marcelo. Ele já sabia como era. As pessoas não entendiam. Achavam que Davi era mal educado, mimado ou estranho. Era mais fácil julgar do que tentar entender. Marcelo não ligava mais. Já tinha passado da fase de se importar com isso. Ele ficava de longe, vigiando o filho como sempre fazia. Era como se tivesse um radar ligado só para ele. A festa seguia no mesmo ritmo. Discursos curtos, brindes, flashes de celular, promessas de doações que talvez nunca fossem feitas. Marcelo respondia a um cumprimento aqui, um aperto de mão ali, mas voltava sempre o olhar para onde Davi estava. Ele sabia que o menino nunca tinha feito amizade com ninguém. Na escola, ficava sozinho no recreio. Nos aniversários de outras crianças, se escondia no canto da sala. Nem com os primos havia ligação. Por isso, quando viu que Davi tinha saído, do canto onde estava e estava atravessando o salão, Marcelo franziu a testa. Aquilo era incomum,
Muito. No começo, pensou que o filho talvez estivesse indo buscar algo que chamou a atenção. Um objeto, uma luz, uma cor. Davi às vezes fazia isso como se fosse puxado por alguma coisa invisível. Mas quando ele viu a menina, ali, perto da mesa de frutas, parada, com os pés descalços e a roupa gasta, Marcelo soube que algo estava fora do script. Ela não devia estar ali. Era óbvio. Não usava vestido de festa, nem sapatos. Os cabelos estavam presos com um elástico velho, e o rosto tinha uma expressão séria, quase de desconfiança. Ela estava ali, no meio de todos, e parecia invisível, como se ninguém a tivesse notado. Mas Davi notou, e isso foi o que fez Marcelo parar, de respirar por alguns segundos. Davi se aproximou da menina com uma calma que não combinava com o jeito dele. Chegou perto, estendeu a mão e tocou o braço dela com delicadeza. Ela olhou para ele, surpresa, mas não se afastou. E então, sem dizer uma palavra, Davi começou a se mover. Mexeu o corpo de leve, puxando ela para perto, como se quisesse dançar, e ela entendeu. Não perguntou nada. Não hesitou. Só deixou-se levar. A cena que se formou ali, no meio de tanta gente rica, de vestidos caros e ternos bem passados, foi tão inesperada que ninguém sabia se devia interromper, assistir ou fingir, que não via, mas Marcelo viu. E naquela hora, esqueceu completamente de quem era, do que tinha, do que esperavam dele. Ele só enxergava os dois ali. O filho que nunca tinha tocado ninguém, dançando com uma menina que apareceu do nada e que, de alguma forma, entendia ele melhor do que qualquer adulto que já tentara. Marcelo ficou parado, sem saber se sorria ou chorava. Nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha sentido aquilo. E naquele instante, em meio a tudo, pela primeira vez, ele se perguntou se estava olhando para um milagre. Ela entrou pela lateral da mansão, por um canto entre o muro e uma cerca viva mal cuidada, onde a segurança era praticamente zero. Ninguém imaginava que alguém tentaria entrar por ali. E ela sabia disso. Tinha observado o lugar por 2 dias. Sentava do outro lado da rua, escondida atrás de uma banca desativada, comendo pão dormido e olhando cada movimento na entrada da casa. Os carros, os seguranças, os entregadores. Estudava tudo com a calma de quem não tinha escolha. O nome dela era Lara. 11 anos. Cabelo escuro, preso num coque mal feito, que ela refazia com as mãos quando começava a soltar. Usava uma blusa, velha que antes era branca, mas agora puxava para o cinza, e uma calça de moletom com o joelho rasgado. Estava descalça. Havia perdido o chinelo num beco 2 dias antes, quando correu de um cara que tentou agarrá-la. Desde então, sentia cada pedra, cada buraco na sola dos pés. Já tinha se acostumado. Não era o pior que já tinha sentido. Ela não entrou na mansão para roubar, nem para pedir. Entrou porque sentiu o cheiro de comida, e também porque ouviu música. E música era a única coisa que às vezes fazia ela esquecer que estava sozinha no mundo. Quando passou pela cerca, não tinha certeza se ia conseguir chegar até a festa. Mas foi indo. Por instinto. E porque tinha fome. Porque não aguentava. Mas a rua. Porque estava cansada de dormir encostada em muro com medo de gente estranha. Porque não tinha mais para onde ir. Ao entrar pelo jardim, ficou agachada por alguns minutos, entre as plantas. Observou tudo com olhos atentos. Luzes fortes, muita gente bem vestida, garçons passando com bandejas cheias. Um som diferente no ar, elegante, meio calmo, mas bonito. Nunca tinha ouvido nada daquele jeito. Parecia música de filme. Ficou ali parada, com a barriga roncando, tentando entender se estava sonhando. Depois se levantou, devagar, e foi andando como se fizesse parte daquele mundo. Tentou parecer natural. Era uma habilidade que tinha aprendido na marra, fingir que pertencia aos lugares, mesmo quando tudo nela gritava o contrário. Os convidados passavam por ela sem notar. Alguns olharam rápido, mas logo desviaram. Como
Se a mente deles dissesse que era impossível uma menina como ela estar ali, então deviam ter visto errado. Foi até uma das mesas do lado de fora e pegou um morango. Rápido. Comeu em 3 mordidas, como se o tempo estivesse contra ela. Depois pegou outro e mais um. Tinha certeza de que seria expulsa a qualquer segundo, mas ninguém disse nada. Ninguém olhou de verdade. Foi andando mais para dentro, sempre pelo canto, como quem procura sombra. Passou por uma mesa de doces e pegou um brigadeiro com a mão. Nem pensou em usar guardanapo. Estava encantada com tudo. As luzes, as pessoas rindo com a boca cheia de dentes brancos, os vestidos que arrastavam no chão, os homens com os cabelos tão bem arrumados que nem se mexiam. Ela queria ver mais. Queria sentir por mais alguns minutos como era viver daquele jeito. Mesmo que fosse só olhando. Mesmo que ninguém a visse de verdade. Dentro do salão, o cheiro era ainda mais forte. Flores, perfume caro, comida sendo servida. Lara andava devagar, sempre colada na parede. Um segurança olhou para ela por 2 segundos, mas logo atendeu o rádio e virou de costas. Ela prendeu a respiração. Por pouco. Por muito pouco. Mas ainda estava ali. Ainda fazia parte daquilo, mesmo que fosse só por engano. Se aproximou de uma mesa e viu uma garrafa cheia de suco de uva. Pegou um copo sem saber se podia. Bebeu com tanta sede que esqueceu de parecer discreta. O suco escorreu no canto da boca. Ela limpou com as costas da mão. Uma mulher passou perto. Deu uma olhada rápida, fez cara de dúvida, mas seguiu andando. Talvez achasse que Lara era filha de algum funcionário. Talvez estivesse ocupada demais para se importar. E foi nesse momento, quando já se sentia mais segura, que ela parou perto da mesa de frutas e ficou ali, sem saber o que fazer. Não queria chamar atenção, mas também não queria sair dali. Tinha medo de tudo acabar de repente. Como sempre acontecia. Sentiu um arrepio na nuca, mas não era medo. Era outra coisa. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se alguém a estivesse olhando. E estava. Mas ela ainda não sabia. Lara estava parada ao lado da mesa de frutas, ainda com o copo de suco vazio na mão, quando sentiu alguém se aproximando. Não foi pelo som dos passos. Davi andava quase sem fazer barulho. Ela sentiu porque teve aquele arrepio estranho outra vez, como se o ar ao redor tivesse mudado. Virou o rosto devagar e viu o menino. Pequeno, magro, camisa branca impecável, tênis limpos. Tinha o cabelo castanho bem penteado e os olhos claros, grandes, que encaravam diretos dela, sem piscar. Mas não de um jeito que assustava. Era diferente. Ele parecia curioso, como se estivesse tentando entender o que estava vendo. Lara ficou parada, meio sem saber o que fazer. Pensou em ir embora, mas as pernas não se mexeram. Estava acostumada a se esconder, a fugir, a se proteger. Mas ali, com aquele menino olhando para ela daquele jeito calmo, sentiu algo novo, algo que nem sabia dar nome. Davi continuou parado, olhando para ela como se estivesse vendo uma coisa rara. Um tipo de coisa que ninguém mais enxergava. Os olhos dele se mexiam rápido, analisando tudo. A blusa dela, o cabelo, os pés descalços. Mas ele não mostrava nojo nem pena. Só atenção. De repente, ele deu um passo à frente. Só um. A mão dele subiu devagar e parou no ar, como se pedisse silêncio, mas sem dizer nada. Depois, ele encostou os dedos no braço dela. Bem de leve. Um toque que mal dava para sentir. Mas foi o suficiente para fazer o coração dela disparar. E antes que ela pudesse pensar em reagir, Davi começou a se mover. Primeiro com o corpo, depois com os pés. Ele deu um giro pequeno e depois voltou. Olhou para ela de novo. Os olhos diziam tudo. Era um convite. Lara não entendeu de primeira, mas sentiu. Ele queria dançar. Com ela. Ali, no meio daquela festa, onde ninguém parecia enxergá-los. Ela olhou para os lados, achando que alguém ia gritar, brigar, chamar segurança. Mas ninguém fez nada.
Alguns convidados começaram a notar, sim. Alguns olharam e depois voltaram para o que estavam fazendo. Outros franziram a testa. Uma mulher chegou a dar um passo em direção aos dois, mas foi parada por outro convidado. Parecia que ninguém sabia o que fazer. Parecia que o mundo tinha desacelerado. Ela não era boa com dança. Nunca tinha dançado com ninguém. Só lembrava da mãe cantarolar alguma coisa quando era bem pequena e de rodar sozinha num pátio de chão batido. Mas o jeito como Davi movia os pés era simples. Como se não existisse certo ou errado. Era só se deixar levar. E ela foi. Deixou ele segurar sua mão. Deixou o corpo balançar devagar. No começo ficou meio dura, tensa. Depois foi relaxando, sentindo a música chegar nela de um jeito que nunca tinha sentido antes. Eles não falavam, não sorriam. Mas tinham uma ligação ali, no meio da dança, que nenhum adulto seria capaz de entender. Davi mexia o braço de um lado para o outro, copiando um ritmo que só ele ouvia. E Lara ia junto. Os pés dela batiam no chão com cuidado, tentando não fazer barulho. O chão era liso, gelado. A luz em cima deles mudava de cor devagar. Parecia cena de filme, só que era real, e era só deles. Os olhares foram aumentando. Um garçom parou com a bandeja na mão e ficou observando. Uma moça tirou o celular da bolsa e começou a filmar. Marcelo, do outro lado do salão, também, parou de falar com um empresário e virou o rosto na direção dos dois. E ficou ali, sem se mover, sem falar, apenas olhando. Quem estava mais perto percebeu a lágrima escorrendo no rosto dele, mas ninguém comentou. Ninguém teve coragem. Lara continuava dançando com Davi, sem entender por que aquilo estava acontecendo, mas com vontade de não parar nunca mais. Era como se tivessem criado um lugar invisível só para os dois. Um lugar onde ninguém dizia que ela era suja ou que não devia estar ali. Onde ninguém olhava para o Davi como se ele fosse estranho. Era só uma menina e um menino, dois mundos diferentes que, por um milagre ou um acaso, tinham se tocado. O som da festa ainda tocava, mas parecia distante. Era como se eles dançassem em silêncio. E mesmo assim, tudo fazia sentido. O braço de Davi passou pelas costas dela, devagar, como se imitasse um passo de salão. Ela riu pela primeira vez. Um riso curto, mas verdadeiro. E ele respondeu com um meio sorriso torto, que apareceu só por um segundo. Mas apareceu. E para Marcelo, do outro lado, aquele sorriso valia mais do que qualquer negócio que ele já tinha fechado na vida. A dança durou alguns minutos, ou talvez menos, ou talvez muito mais. Ninguém sabe direito, mas foi tempo suficiente para que alguma coisa mudasse dentro de cada um que assistia. Quando eles pararam, estavam ofegantes. Não de cansaço, mas de emoção. Lara soltou a mão de Davi e olhou para ele, ainda surpresa com tudo aquilo. Ele olhou de volta, depois baixou os olhos. Fez um gesto com os dedos, como se estivesse desenhando algo no ar. Era só dele. E ela não entendeu, mas sorriu mesmo assim. Aos poucos, o som da festa voltou a preencher o ambiente. Os convidados retomaram suas conversas. Um garçom passou com mais taças. As luzes voltaram ao ritmo normal. Mas algo ali tinha mudado. Algo invisível. Algo que ninguém sabia explicar. Só eles dois sabiam. Marcelo continuava parado no mesmo lugar, com a taça na mão, sem beber, sem falar, sem piscar. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do peito. Aquela cena entre Davi e a menina não saía da cabeça dele. Ele sabia que era especial. Sabia que estava vendo algo que nunca tinha acontecido antes. Mas a ficha estava demorando para cair. O filho dele. Aquele menino que não deixava ninguém chegar perto, que não suportava toques, que se fechava até para a mãe. Ele tinha tocado uma estranha. Ele tinha dançado. Na cabeça de Marcelo, várias lembranças vieram de uma vez. A primeira vez que um médico disse que Davi poderia nunca falar. As sessões longas de terapia ocupacional. Os aniversários em que ninguém foi. Os dias em que o menino ficava no chão do quarto
enfileirando carrinhos por horas. A palavra mais longa que Davi tinha dito na vida até aquele dia era água. E mesmo assim, só de vez em quando. E agora, ali, ele estava livre. Pela primeira vez, Marcelo não via o filho preso num mundo distante. Ele estava ali, presente, com alguém. A cuidadora de Davi, uma senhora chamada Teresa, se aproximou devagar de Marcelo, segurando o cotovelo dele de leve. Ele tá bem. Acho que tá mais do que bem. Marcelo nem respondeu. Só balançou a cabeça e continuou olhando. Teresa ficou um tempo em silêncio. Depois disse algo que ninguém tinha coragem de dizer até aquele momento. Essa menina, ela não é convidada, né? Marcelo olhou de novo para a garota. Aqueles pés descalços, a roupa gasta, o cabelo preso de qualquer jeito. Não precisava ser gênio para saber. Ela não era de nenhum grupo que estava ali. Mas ao mesmo tempo, parecia pertencer àquele momento, mais do que qualquer outro convidado. Não fazia sentido, mas era verdade. Do outro lado do salão, a movimentação aumentava. Uma mulher se aproximou de um segurança, apontou discretamente para a menina e cochichou algo no ouvido dele. O segurança franziu a testa, olhou na direção que ela apontava, mas hesitou. Não, era uma situação normal. E ninguém queria ser o primeiro a estragar aquele clima esquisito que se formou. Aos poucos, os cochichos começaram. Um grupo perto da escada falava baixo, mas dava para perceber os olhares tortos. Um homem de terno azul comentou algo sobre falta de controle. Uma senhora de cabelos loiros fez cara de nojo e disse para a amiga que aquilo era um absurdo, num ambiente como aquele. E mesmo assim, ninguém fazia nada, porque tinha algo no ar que travava todo mundo. Ninguém sabia explicar, mas todo mundo sentia. Marcelo desceu as escadas devagar. Não queria chamar atenção, mas não conseguia ficar parado. Queria ver de perto. Queria olhar no rosto do filho, tentar entender o que estava acontecendo. Quando chegou ao salão, parou a poucos metros dos dois. Davi já tinha parado de dançar. Estava sentado no chão com a menina ao lado, os dois com as pernas esticadas. Ele mexia os dedos no próprio colo. Ela olhava em volta, meio desconfiada, mas tranquila. Marcelo se aproximou mais. Devagar. Davi olhou para ele. Só olhou, sem expressão, como sempre. Mas havia algo diferente naquele olhar. Não era vazio, era firme, como se dissesse, não estraga isso. Marcelo sentiu na hora. E parou. Ajoelhou do lado dos dois e ficou quieto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou controlar nada. Só ficou ali, observando. Lara olhou para ele com os olhos meio apertados. Estava pronta para fugir se precisasse. Marcelo percebeu. Calma, tá tudo bem. Não vou te mandar embora. Ela não respondeu, mas também não correu. Ficou parada, só olhando. Você quer água? Comida? Ela balançou a cabeça bem devagar, dizendo sim. Marcelo fez sinal para Teresa, que trouxe um copo de suco e um prato com alguns salgados. Lara pegou devagar, como se fosse um teste. Começou com o suco. Depois deu uma mordida num enroladinho de queijo. Os olhos dela se fecharam por um segundo. Aquela era a melhor coisa que ela tinha comido em meses. Davi esticou o braço e tocou o ombro de Marcelo. Foi um gesto simples, mas que nunca tinha acontecido antes. O toque dele dizia tudo. Não estraga. Não leva ela embora. Não pergunta nada. Só deixa. E Marcelo entendeu. Ele passou a mão no cabelo do filho, com cuidado. E Davi não se afastou. Outra coisa inédita. Marcelo olhou para Lara e sorriu. Você sabe o nome dele? Ela fez que não. Davi. É Davi. Ela assentiu, mastigando ainda. E o seu? Lara. Os dois ficaram em silêncio depois disso. Um silêncio bom. Um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Lá no fundo do salão, a mulher que tinha feito sinal para o segurança ainda observava, com cara de desprezo. Era Fabiana Rezende, conhecida no meio político,
esposa do deputado César Rezende. Ela não gostava de ver aquela cena. Para ela, era sinal de desordem, de sujeira, de falta de controle. Ela ia falar, ia agir. Marcelo só não sabia ainda. Mas naquele momento, ele não se importava. Nada mais fazia sentido além daquilo. O silêncio do filho tinha sido quebrado. Não com palavras, mas com presença, com gesto, com uma dança. E com a única pessoa que parecia enxergar Davi como ele realmente era. Fabiana Rezende não conseguia mais disfarçar a indignação. Estava encostada na lateral do salão, com a taça de espumante na mão, observando aquela cena com a testa franzida e os olhos estreitos, como quem assiste a um acidente e não sabe se ajuda ou se vira as costas. O vestido dela, longo, preto e brilhoso, cintilava sob a luz. O colar de pedras claras no pescoço parecia apertado, mas ela não se importava com o desconforto físico. O incômodo era outro. Do lado dela, uma amiga falava qualquer coisa sobre o buffet, mas Fabiana não prestava atenção. O foco estava naquela menina de rua, sentada no chão ao lado do menino estranho de Marcelo Santoro. Uma invasora, uma desconhecida, uma sujeita a qualquer coisa. E ninguém fazia nada. Aquilo para ela era um desrespeito. Ela virou de lado e chamou o segurança mais próximo com um gesto impaciente. "Você tá vendo isso aí?" O homem se aproximou, discreto, com as mãos juntas na frente do corpo. "Ela não faz parte da festa. Vocês não checam a entrada? Como uma criança dessas entra aqui?" O segurança olhou para onde ela apontava e hesitou. "Acho que o Dr. Marcelo sabe, dona Fabiana. Parece que ele tá ali com os dois." Ela fechou a cara ainda mais. "E você acha que isso importa? Aqui não é ONG. É evento de alto nível. Tira essa menina dali. Agora." O segurança olhou de novo. Mexeu o rádio, mas não se moveu. Fabiana bufou, largou a taça num aparador e foi ela mesma resolver. Caminhou pelo salão como quem entra num tribunal. As pessoas iam notando, parando de conversar, sentindo o clima mudar. Quando ela se aproximou do trio sentado no chão, Marcelo levantou o olhar. Viu a mulher se aproximando e já soube que vinha problema. "Com licença, Marcelo, mas isso aqui já passou do aceitável." Ele ficou em silêncio. "Essa menina, ela tá suja, tá descalça, tá comendo como se nunca tivesse visto comida. Isso aqui é uma festa de arrecadação, não um abrigo improvisado." Marcelo olhou para Lara. Ela baixou a cabeça como se quisesse sumir. Davi apertou a mão dela com força. "Eu vi muita coisa nessa vida, Marcelo. Mas você deixar isso acontecer na sua casa com seu nome envolvido é inacreditável." Ele respirou fundo. "Fabiana, ela não tá atrapalhando ninguém. É só uma criança. Davi quis dançar com ela. E ele nunca quis isso com ninguém. Isso não muda o fato. Se todo mundo começar a trazer gente da rua pra cá, onde vamos parar?" Marcelo se levantou. Devagar, ninguém trouxe ninguém. Ela entrou, sozinha. E se Davi fez algo que nunca fez antes, é porque ela despertou algo bom nele. Você devia estar feliz por isso. Fabiana cruzou os braços. "Você sabe quem são os meus convidados? Tem ministros aqui, empresários, jornalistas, e todos estão comentando. Isso vai sair na imprensa. E vai respingar em todo mundo, em mim inclusive. Se você tá mais preocupada com o que vão dizer do que com uma criança que só queria comer e ouvir música, então o problema não é ela." Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa, mas se recompôs rápido. "Você acha que isso é bonito? Que é emocionante? Que isso vai fazer de você um herói? Isso só mostra que perdeu o controle da própria casa. Eu não vou me calar." Marcelo não respondeu, apenas se virou e voltou a sentar ao lado de Davi. Pegou a mão do filho e ficou em silêncio. Fabiana ficou parada por alguns segundos, olhando para ele, sem saber se insistia ou recuava. Algumas pessoas se aproximaram, em silêncio. Ninguém ousava interromper. Um dos empresários mais antigos da cidade chegou perto, encostou no ombro de Marcelo e disse só uma frase. "Bonito o que você fez.
Fabiana ouviu, sentiu o golpe, mas manteve a pose. Sorriu de canto, se virou e saiu andando com a cabeça erguida. Enquanto isso, Lara ainda estava ali, calada, com o prato vazio no colo. Os olhos dela estavam úmidos, mas ela tentava esconder. Davi continuava, segurando a mão dela, firme, como se não quisesse que o momento escapasse. Marcelo passou a mão no rosto. Estava cansado, mas sentia que tinha feito o certo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava com o que pensavam, não se importava com o que viria depois. Um gesto simples, uma dança, uma conexão. Isso era o que importava agora. Marcelo não levantou da cadeira de uma vez. Não teve explosão, não gritou, não quebrou nada. Só ficou ali, sentado ao lado, do filho e da menina, como se o resto da festa tivesse deixado de existir. Mas por dentro, ele fervia. Cada palavra que Fabiana tinha dito continuava batendo na cabeça dele. Suja, descalça, descontrole. Essas palavras não saíam da mente dele. As pessoas ainda estavam divididas. Uns continuavam cochichando. Outros olhavam como se esperassem que Marcelo tomasse alguma atitude. A música tinha voltado, mas ninguém prestava atenção. O clima estava estranho, denso. Dava para sentir no ar. Davi continuava com os olhos abaixados, mas segurava a mão da menina com força. Como se dissesse, sem precisar falar, não solta. Marcelo passou a mão na testa, respirou fundo e se levantou. Bateu levemente na calça, como quem limpa a poeira, mesmo sem nada para limpar. Caminhou até o centro do salão. Tava com o rosto fechado, mas os olhos firmes. Foi direto até a parte onde estavam os microfones. Pegou um. O som ecoou leve. Os poucos que conversavam pararam. Os que estavam distraídos viraram o rosto. Ninguém esperava por aquilo. Desculpem interromper. Silêncio total. Eu sei que vocês estão todos aqui por uma causa importante. Uma causa que envolve ajudar. Que fala de solidariedade. Que fala de olhar para o outro. Mas hoje eu vi isso, de verdade. Sem discurso, sem banner, sem camisa personalizada. Ele olhou para o fundo do salão, onde Davi e Lara ainda estavam sentados no chão. O que eu vi ali foi o meu filho, Davi, fazer o que ninguém nunca conseguiu fazer por ele. Se conectar com alguém. Com alguém que não tá aqui porque recebeu convite. Nem porque veio ganhar visibilidade. Ela entrou sozinha. E mesmo assim, foi a única pessoa aqui dentro que conseguiu fazer meu filho sair do silêncio. Marcelo deu uma pausa. Engoliu seco. Talvez alguns de vocês estejam desconfortáveis. Talvez achem que isso aqui é um ambiente onde não cabe esse tipo de situação. Que existe um padrão para se pertencer. Mas eu vou ser claro. Se vocês estão desconfortáveis porque uma criança pobre entrou aqui e tocou o coração do meu filho, então o problema não tá nela. Tá em vocês. Algumas pessoas se mexeram inquietas. Outras olharam para o chão, mas ninguém ousou interromper. Ela não pediu nada. Não roubou nada. Só dançou. Só ofereceu a presença dela. E isso foi mais valioso para mim do que todos os brindes e discursos da noite. Fabiana, que estava encostada numa coluna, apertava a bolsa contra o corpo, o maxilar travado. Tentava manter a postura, mas os olhos dela mostravam a raiva crescendo. Marcelo olhou direto para ela. Eu ouvi o que você disse, e não te culpo por pensar assim. A sociedade ensina isso. Ensina que existe gente que vale mais que os outros, que tem lugar certo para cada tipo de pessoa. Mas eu cansei disso. Eu cansei de manter aparências, de fingir que tá tudo bem enquanto meu filho vive preso num mundo que ninguém tenta entender. Ela conseguiu. Em 5 minutos, ela conseguiu. A voz dele falhou. A garganta fechou por um segundo, mas ele continuou. E se essa festa aqui serviu para alguma coisa, foi para mostrar que o que mais importa não tá nas planilhas de doação, nem nas manchetes de amanhã. Tá ali, naquela conexão entre dois mundos que nunca se cruzariam, se a gente seguisse essas regras que todo mundo finge seguir.
O silêncio tomou conta do salão. Algumas pessoas aplaudiram, bem devagar. Outras continuaram imóveis. Marcelo abaixou o microfone, respirou fundo e voltou até onde Davi e Lara estavam. Lara olhava para ele com os olhos arregalados. Parecia não acreditar no que tinha ouvido. Marcelo se ajoelhou, olhou para ela e disse: "Você não precisa ir embora, tá? Fica mais um pouco, se quiser." Ela fez que sim, quase sem mover a cabeça. Marcelo olhou para o filho. "Quer apresentar o jardim para ela?" Davi levantou sem dizer nada. Pegou a mão de Lara de novo e os dois saíram andando devagar pelo corredor lateral, onde dava para ver as luzes do jardim iluminando o caminho. Teresa apareceu com um casaco nas mãos. Cobriu os ombros de Lara, que parecia estar com frio. Ela agradeceu só com o olhar. Davi não soltava a mão dela. Marcelo ficou ali, observando os dois sumirem pela porta de vidro. Sentiu o coração apertado, mas de um jeito bom. Sabia que tinha feito o certo. Sabia que tinha falado o que precisava ser dito. Do outro lado do salão, Fabiana girava a aliança no dedo com tanta força que a pele vermelhou. Não aceitaria ser contrariada daquele jeito. Ainda mais em público. Na cabeça dela, aquilo não podia ficar assim. Já estava decidida. Ia falar com César. Ia dar um jeito de virar o jogo. Marcelo podia ter ganhado aquele momento. Mas ela não ia deixar barato. E ali, no meio daquela festa que começou como mais uma entre tantas, se criava um novo tipo de tensão. Não era mais só entre ricos e pobres. Era entre quem enxergava de verdade e quem só sabia fingir. O jardim parecia outro lugar à noite. As luzes espalhadas pelo gramado davam um tom quase mágico às árvores, como se tudo ali tivesse sido preparado só para eles. Davi caminhava na frente, ainda segurando a mão de Lara. Ele não falava. Só ia apontando coisas com os dedos, mostrando uma pedra grande, um vaso com flores coloridas, um banco de madeira perto da piscina. Lara seguia em silêncio, olhando tudo como se estivesse num parque que só existia em sonho. Ela estava mais calma, mas por dentro, o coração ainda batia rápido. A cabeça dela estava uma confusão. Era como se tudo que tinha vivido até aquele momento tivesse sido apagado por algumas horas. E ela não sabia se isso era bom ou perigoso. Nunca tinha confiado em ninguém daquele jeito. E agora estava ali, ao lado de um menino que ela mal conhecia, num lugar onde claramente não era para estar. Mesmo assim, não conseguia se afastar. Sentia que tinha algo ali que ela não sabia explicar. Um tipo de paz que não sentia há muito tempo. Os dois pararam num canto mais afastado do jardim. Tinha um laguinho ali, com uns peixes nadando devagar. Davi se agachou e ficou observando, quieto. Lara sentou na beirada do gramado e abraçou os joelhos. O casaco que Teresa tinha dado a ela já estava escorregando pelos ombros, mas ela nem ligava, só olhava para o lago e para o céu, tentando guardar cada detalhe daquela noite. De repente, o barulho de passos atrás deles quebrou o silêncio. Lara se virou rápido. Era um dos seguranças, com o rádio preso na camisa e a cara séria. Ela congelou. "O Sr. Marcelo pediu para trazer vocês de volta para o salão. Já tá ficando tarde." Davi nem reagiu. Continuou olhando os peixes, como se não tivesse escutado nada. Lara ficou em pé devagar. Sabia que aquele momento ia acabar. Sempre acaba. Tudo que é bom dura pouco. Ela olhou para o segurança, depois para o Davi, e então tirou o casaco, deixou em cima do banco e começou a andar de costas, ainda olhando para os dois, com os olhos cheios d'água. "Fala para ele que foi legal, e obrigada." O segurança tentou segurar o braço dela, mas ela foi rápida. Saiu correndo por entre as árvores, atravessou o gramado e sumiu por onde tinha entrado, pelo mesmo canto escondido no muro. Ninguém conseguiu impedir. Foi tudo tão rápido que o segurança só conseguiu avisar no rádio que a garota tinha fugido. Marcelo, que ainda estava no salão, recebeu o recado e saiu correndo para fora da casa. Quando chegou no jardim, Davi estava em pé, sozinho, olhando para a direção por onde Lara tinha ido. Estava com o rosto tenso,
os olhos arregalados, e o corpo tremia levemente. Marcelo se abaixou na frente dele, tentando entender o que estava acontecendo. Filho, tá tudo bem. Ela só foi embora. Calma. Ela tá bem. Mas Davi não estava calmo. Ele começou a balançar o corpo para frente e para trás. Apertava as mãos no próprio peito. Marcelo nunca tinha visto ele assim. Sabia que vinha. Crise. Sabia o que viria depois. Tentou abraçar o filho, mas Davi se soltou. Foi até o banco onde o casaco de Lara ainda estava. Pegou e abraçou forte. Depois sentou no chão e começou a chorar. Em silêncio, com o rosto escondido entre os joelhos. Marcelo sentou ao lado dele, sem saber o que dizer. Só ficou ali, quieto. Teresa chegou logo depois com o rosto assustado. Tentou falar alguma coisa, mas Marcelo só balançou a cabeça. Não agora. Ele precisava respeitar o tempo de Davi. Lá dentro, os convidados começavam a ir embora. A festa, que já tinha perdido o brilho há algum tempo, se dissolvia devagar. Alguns saíam sem se despedir. Outros apenas acenavam de longe. Fabiana passou por Marcelo sem olhar. O salto batia firme no piso de pedra. Cada passo parecia mais irritado que o outro. Ela entrou no carro e foi embora sem dizer uma palavra. No jardim, Davi adormeceu no colo do pai, com o casaco da menina ainda abraçado, contra o peito. Marcelo passou a mão nos cabelos do filho com carinho. Ficou ali por horas, até que a madrugada tomasse conta de vez. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Marcelo entrou no carro e dirigiu até o centro. Levou fotos da menina impressas na gráfica 24 horas. Entregou uma para cada vendedor, cada morador de rua, cada guarda. Pediu ajuda, deu dinheiro, prometeu comida. Mas ninguém conhecia a menina da foto. Ou se conheciam, fingiram que não. Voltou para casa frustrado. Davi ainda estava dormindo, cansado. Teresa preparava o café. Marcelo foi até o escritório, olhou a câmera de segurança que ficava no jardim e puxou as imagens da noite anterior. Viu a menina correndo entre as árvores, sumindo na sombra do muro. Viu também algo que não tinha notado antes. Ela deixou cair uma pulseira fina, colorida, perto da fonte. Desceu correndo, foi até o ponto onde a imagem mostrava e achou. Era pequena, feita de miçangas, com letras que formavam o nome Lara. Ele apertou aquilo na mão como se fosse uma pista de ouro. Não sabia ainda como, mas prometeu para si mesmo. Ia encontrar aquela menina. Por ele. E principalmente, por Davi. O dia amanheceu cinza. Não chovia, mas o céu estava todo coberto, como se estivesse tentando esconder o sol. Marcelo não dormiu. Passou a noite indo de um lado para o outro dentro de casa, olhando o celular, as câmeras, os papéis da gráfica e a pulseira da menina que ele agora segurava com um cuidado que nunca tinha dado a nenhum objeto. Era só um fio com bolinhas coloridas, mas para ele parecia uma chave. Lá em cima, Davi ainda dormia. A cuidadora, Teresa, entrou no quarto no começo da manhã, viu ele agarrado ao casaco de Lara e resolveu não mexer em nada. Só encostou a porta e desceu. Encontrou Marcelo na cozinha, tomando café puro, amargo, sem açúcar, do jeito que ele tomava quando estava com a cabeça cheia. Ele tá bem, disse ela puxando uma cadeira. Dormiu a noite toda, mas sei que vai acordar procurando por ela. Marcelo passou a mão nos olhos e ficou olhando pro nada por uns segundos. Depois colocou a pulseira em cima da mesa e girou com o dedo, como se aquilo fosse dar respostas. Você viu alguém parecido com ela nos arredores? Já viu ela por aqui antes? Teresa pensou um pouco. Acho que já vi sim, lá perto da Praça das Palmeiras. Uma vez, quando fui buscar remédio pro Davi, tinha uma menina vendendo balinha. Tava descalça, com a roupa meio rasgada. Agora, pensando bem, podia ser ela. Marcelo se levantou na hora, pegou a chave do carro e saiu sem dizer nada. Teresa ainda. Tentou perguntar para onde ele ia, mas ele só apontou para o celular. Eu aviso. A Praça das Palmeiras ficava a uns 20 minutos dali.
Marcelo estacionou na calçada e desceu com a mesma foto que tinha mostrado no centro. Passou por todas as barracas, falou com ambulantes, entrou em padarias, mercados, bancas. A resposta era sempre parecida. Acho que já vi uma menina parecida. Sim, mas faz tempo. Nunca parava no mesmo lugar. Devia ter medo de ser pega. Ele voltou para o carro depois de 2 horas andando. Sentou, fechou os olhos e respirou fundo. Não era só cansaço. Era a sensação de impotência. Ele podia comprar empresas, fazer ações subirem, lidar com contratos gigantes. Mas encontrar uma menina de rua? Isso parecia impossível. O celular vibrou. Era uma mensagem da secretária pessoal dele. Fabiana Rezende ligou 2 vezes. Disse que quer falar urgente. Falou em exposição da imagem e prejuízo político. Respondo que você tá em reunião? Marcelo não respondeu. Jogou o celular no banco do carona e ligou o carro. Enquanto isso, em casa, Davi acordou. Abriu os olhos devagar, ficou alguns segundos olhando para o teto. Quando virou o rosto e não viu ninguém no quarto, apertou o casaco contra o peito e levantou. Caminhou até a janela, olhou o jardim vazio. Nenhum sinal de Lara. Desceu sem pressa. No meio da escada, encontrou Teresa, que parou e o olhou com: "Cuidado, bom dia, querido." "Tá com fome?" Ele não respondeu, mas fez que não com a cabeça. Depois apontou para o jardim. "Ela não tá lá", disse Teresa com a voz baixa. "Mas o seu pai saiu para procurar. Ele quer encontrar ela também." Davi continuou parado, olhando para a porta de vidro que dava para o quintal. Teresa pegou na mão dele e levou até a cozinha. Fez mingau, cortou banana em rodelas, colocou mel por cima. Davi olhou para o prato, mas não encostou. Só ficou ali, parado, com a mão em cima da mesa. Depois levantou, pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Fez 2 bonequinhos, de palito, um com cabelo comprido, outro com uma camisa cheia de pontinhos, que ele desenhava com cuidado. Depois desenhou um traço ligando as mãos dos 2. Parou por alguns segundos. Pensou. Depois, desenhou um coração enorme no meio. Preencheu com um lápis vermelho, pressionando forte. Quando Marcelo voltou, encontrou Davi ainda com o desenho na mesa. O pai entrou cansado, suado, com o rosto abatido. Mas parou quando viu o que o filho tinha feito. Sentou ao lado dele, devagar. "Você quer encontrar ela também, né?" Davi olhou, segurou o papel com as 2 mãos e balançou a cabeça, dizendo: "Sim." Marcelo respirou fundo, passou a mão nos cabelos e pegou a pulseira no bolso da calça. Colocou em cima do desenho. Ela deixou isso cair. "A gente tem o nome dela agora." Davi olhou para a pulseira, depois para o pai. Então, para surpresa de Marcelo, o menino fez algo que nunca tinha feito. Apontou para uma estante onde ficava o notebook do pai. Marcelo entendeu o que ele queria. Pegou o computador e colocou na frente dos 2. Davi digitou devagar, letra por letra. L-A-R-A. Marcelo clicou nas buscas, entrou em redes sociais, em notícias antigas, em listas de desaparecidos, qualquer coisa. A maioria das Laras que apareciam eram meninas de famílias normais. Mas uma foto chamou atenção. Uma menina, aos 5 anos, cabelos escuros, olhos grandes. Estava numa página de desaparecidos. Nome da mãe: Camila Andrade. Desaparecida junto com a filha. Ano: 2019. Marcelo clicou na imagem. A mão dele tremia. Ele nem olhou para o filho. Davi encarava a tela, fixo, como se reconhecesse, como se soubesse. Marcelo tirou uma foto da tela com o celular e mandou para um dos advogados da empresa. "Descobre tudo o que puder sobre esse caso. Agora." Marcelo não conseguia desgrudar os olhos da tela. A imagem era antiga, mas ele reconhecia o olhar. Era a mesma expressão que viu quando Lara dançou com Davi. Atenta, desconfiada, mas com algo forte por trás, como se o mundo inteiro estivesse em alerta dentro dela. Na foto, Lara estava ao lado da mãe,
Camila Andrade. Uma mulher jovem, bonita, morena, com sorriso leve e cabelo preso de lado. No fundo da imagem, dava para ver uma parede simples, com um calendário torto e uma estante com brinquedos pequenos. Texto abaixo da foto dizia que mãe e filha tinham desaparecido juntas há quase 6 anos. Camila era funcionária de uma empresa do ramo imobiliário. Foi vista pela última vez saindo do trabalho, carregando uma mochila e puxando Lara pela mão. Depois disso, sumiram. A polícia abriu investigação, mas nada foi encontrado. O caso esfriou. Marcelo chamou o advogado dele, Murilo, e mandou a foto. Preciso que descubra tudo sobre essa mulher. Onde ela trabalhava. Quem era o chefe. Qualquer coisa. E rápido. Murilo respondeu poucos minutos depois. Ela era da recepção, de uma construtora que era nossa parceira até 2018. Andrade Engenharia. O dono, Jonas Andrade, é tio dela. Depois que ela sumiu, a empresa faliu. Teve um escândalo, mas abafaram. Lembro de ver alguma coisa sobre uma denúncia de assédio. Tá lembrado disso? Marcelo gelou. Começou a puxar na memória. Assédio? Parece que ela tinha reclamado de um dos chefes. Não deu em nada. Ela foi demitida na semana seguinte. Depois disso, sumiu. Na época falaram que ela tinha fugido com um cara, mas foi tudo muito mal contado. Marcelo ficou parado com o celular na mão. Aquilo não soava como coincidência. Pegou o telefone fixo e ligou direto para Ronaldo, o funcionário mais antigo da casa, que também tinha trabalhado com ele em várias empresas nos últimos 20 anos. Ronaldo, preciso falar com você. Agora. O homem chegou meia hora depois. Entrou na sala com cara de preocupado. Marcelo estava sentado, olhando o desenho que Davi tinha feito e a pulseira de Lara ao lado. Você lembra da Camila Andrade? Ronaldo franziu a testa. Ajeitou os óculos e coçou o queixo. A moça da recepção? Sim. Lembro sim. Sempre muito educada. Trabalhava direitinho. Tava sempre com a filha no colo ou esperando do lado de fora. Por quê? Ela desapareceu. E acho que a filha dela apareceu aqui ontem. Foi a menina que dançou com o Davi. Ronaldo ficou em silêncio. Os olhos dele se arregalaram devagar. Marcelo, eu não sei se devo dizer isso. Pode falar. Agora. Na época, teve um burburinho lá dentro. Nada confirmado. Mas diziam que ela tinha ido reclamar de um dos diretores. Do Arnaldo, lembra? Amigo do deputado César Rezende. Marcelo levantou o olhar. Arnaldo. Lembro sim. Metido, escorregadio. Saiu da empresa sem deixar rastro. Pois é. Camila foi na diretoria denunciar. 2 dias depois foi chamada no RH e mandaram embora. Sem motivo. Claro. Ela saiu chorando. E na semana seguinte, sumiu. Nunca mais ninguém viu. Você achou isso normal na época? Claro que não. Mas ninguém mexia com esse pessoal. Arnaldo tinha costas quentes. E César estava começando a crescer na política. Estava sempre por perto. Fazendo acordo, como ele chamava. Marcelo encostou no encosto da cadeira. Tudo fazia sentido agora. Camila sofreu retaliação. Sumiu logo depois. E a filha dela, que ninguém mais viu, aparece anos depois na festa da casa dele, dançando com o filho. Era muita coisa junta. Você acha que tem mais gente envolvida? Ronaldo ficou pensativo. Eu acho que eles apagaram qualquer vestígio dela. Os arquivos da empresa sumiram. Muita coisa foi queimada quando a Andrade faliu. E se ela tinha provas, não. Deu tempo de mostrar. Talvez tenha tentado fugir. E ficou nas ruas esse tempo todo com a menina. Marcelo não conseguia parar de pensar no que teria acontecido com Camila. Onde ela estaria? Se ainda estava viva. Se Lara sabia da verdade. Tudo. Era um emaranhado de perguntas sem resposta. Mas uma coisa ele tinha certeza. Aquela menina não podia voltar para a rua. E ele precisava protegê-la. Abriu o computador de novo e começou a procurar por qualquer registro novo. Passou horas lendo arquivos antigos, ouvindo gravações antigas, de reuniões da empresa, vendo registros de entrada na portaria, até que achou um vídeo de segurança de 3 semanas antes do sumiço. Era a Camila.
Estava entrando na sala de reunião com uma pasta azul debaixo do braço. 15 minutos depois, saía chorando. No mesmo vídeo, dava para ver Arnaldo saindo, pelo outro lado do corredor, com o celular no ouvido e uma expressão fechada. Marcelo apertou os punhos. Aquilo não era só uma coincidência. E ele sabia onde tinha que mexer agora. Fabiana. Ela era casada com César. E César era amigo íntimo de Arnaldo. Tudo estava conectado. Pegou o celular, tirou foto da imagem da câmera e mandou pro advogado. Quero que você reabra esse caso. E se alguém tentar impedir, pode envolver a imprensa. A resposta veio rápido. Você tem certeza, Marcelo? Isso vai incomodar muita gente grande. Tenho. No fim da tarde, o telefone de Marcelo tocou com insistência. Era o número direto do gabinete do deputado César Rezende. Ele deixou tocar. Não queria atender. Não agora. Estava cansado, com a cabeça a mil, e com a sensação de que tinha mexido num vespeiro que não fazia ideia do tamanho. Mas o telefone tocou de novo, e de novo, até que Marcelo atendeu, sem dizer nada. A voz do outro lado era fria. A gente precisa conversar, Marcelo. Era César. Sobre o quê? Você sabe muito bem sobre o quê. Aliás, você tá se metendo onde não devia. Isso não vai acabar bem. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com calma. Se você tem algo para dizer, fala agora. César riu, um riso seco, forçado. Eu sempre respeitei seu espaço. Sempre te defendi quando precisou. Mas agora você tá querendo reabrir um caso que todo mundo já esqueceu. Isso não é esperteza. Isso é burrice. Você tá ameaçando? Tô tentando te alertar. Amigo pra isso. Você tá indo atrás de uma história antiga, de uma funcionária que saiu por justa causa. Vai manchar seu nome, seu legado, sua imagem. E vai levar gente junto. Eu tenho provas. E eu tenho gente. Marcelo segurou o telefone com força. A outra mão tremia. César continuou. Quer mesmo ver seu nome nos jornais como o bilionário que acolhe invasores e vai contra seus parceiros políticos? Quer mesmo que a imprensa vá atrás da vida do seu filho, do histórico médico dele? Porque eu posso garantir que isso vai acontecer. Você vai usar meu filho? Eu não. Mas tem gente que não tem esse limite. Marcelo desligou. Simples assim. Sem gritar. Sem xingar. Só desligou. Ficou olhando para o celular por um tempo. Depois levantou, foi até a varanda do quarto e ficou ali, parado, vendo o céu escurecendo. Um vento gelado passou. Ele sabia o que estava em jogo agora. Não era mais só sobre uma menina perdida ou uma funcionária injustiçada. Era sobre poder. Era sobre proteger quem sempre saiu impune. E agora eles estavam incomodados. Na manhã seguinte, a bomba estourou. O nome de Marcelo apareceu numa nota pequena num site de notícias ligado ao partido de César. Empresário bilionário se envolve com menor de rua durante evento de luxo. Era só isso. Sem explicação. Sem detalhes. Mas já dava para imaginar o estrago. O telefone da empresa não parava de tocar. O diretor financeiro mandou mensagem preocupado. A equipe de marketing pediu um posicionamento oficial. Um colunista famoso comentou no rádio que um dos empresários mais influentes do país estava abrindo as portas da própria casa para ameaças urbanas. Marcelo fechou a porta do escritório, pegou o celular e mandou mensagem para o advogado. Eles começaram. Murilo respondeu quase na mesma hora. Já era esperado. Mas tem mais. O laboratório de DNA que ia processar o material da pulseira recebeu uma visita ontem. Não querem entregar o resultado. Marcelo se levantou com raiva. Tá tudo mais sujo do que eu pensava. Na mesma hora, Teresa bateu na porta. Tem uma mulher na portaria. Ela disse que é jornalista. Quer falar com você. Tá com uma câmera e tudo. Marcelo pediu para deixá-la entrar. Já estava na chuva, ia se molhar. A repórter entrou com um caderninho e um olhar curioso. Se apresentou como Carol Dias, de um site independente que investigava casos ignorados pela mídia tradicional. Ela foi direta. Recebemos uma denúncia anônima. Dizem que você está escondendo uma menina desaparecida.
que pretende adotá-la sem autorização judicial e que tudo isso tem ligação com um escândalo político do passado. Marcelo olhou para ela, cruzou os braços. E o que você acha? Acho que tem mais coisa aí do que estão contando. Mas também acho que você não tem motivo para se expor assim se não tiver certeza do que está fazendo. Ele respirou fundo. Depois caminhou até a estante, pegou a pulseira de Lara e o desenho de Davi. Isso aqui é tudo que eu preciso para saber que tô no caminho certo. A jornalista ficou em silêncio, observando. Marcelo continuou. A história que começou numa festa virou algo muito maior. E eu não vou parar até saber onde essa menina veio parar, o que aconteceu com a mãe dela, e por que tanto político e empresário se incomoda com isso. Você me daria uma entrevista? Posso pensar. E se eu te disser que o site pode publicar a denúncia, original, com nomes e tudo? Aí eu te dou mais que entrevista. Te dou provas. Depois que ela saiu, Marcelo voltou para o computador. Estava decidido. Se César queria jogar sujo, ele ia jogar limpo. Mas ia jogar até o fim. Do jeito dele. Marcelo passou a noite sentado na frente do computador, com uma pasta de documentos aberta do lado, e o celular vibrando a cada 10 minutos. A jornalista Carol tinha voltado a mandar mensagens depois que saiu da casa dele. Estava cavando fundo e descobrindo coisa atrás de coisa. Ela era rápida. Sabia onde cutucar. 2h da manhã, ela mandou um áudio. Achei o nome da Camila. Andrade em um boletim interno de RH da antiga Andrade Engenharia. Consta uma saída por motivo disciplinar, mas no mesmo dia, ela registrou uma ocorrência numa delegacia da Zona Leste. Relatou tentativa de assédio moral e físico por parte de um superior. O nome está borrado no sistema, mas a letra A aparece no início do campo coberto. Marcelo respondeu na hora. Arnaldo.Carol mandou só um emoji de surpresa. E depois outro áudio. Eu sabia. E sabe o que mais? O deputado César Rezende era advogado da construtora na época. Adivinha quem cuidou do encerramento do processo? Marcelo ficou imóvel por uns segundos. Já não tinha dúvida. Mas ver tudo tomando forma dava um choque diferente. Era como se estivesse colocando um quebra-cabeça gigantesco em cima da mesa, e de repente as peças começassem a se juntar sozinhas. Lembrou de uma conversa antiga com Ronaldo, quando a Andrade ainda estava em alta. Ronaldo comentou que muita gente estranha circulava por lá, que parecia mais escritório político do que empresa. Na época, Marcelo não deu bola. Estava ocupado demais tentando manter a própria imagem pública em alta. Agora se arrependia. Voltou a procurar e achou o que precisava. Um e-mail antigo de 2019. Era da própria Camila. Tinha sido ignorado, marcado como lido e arquivado por um dos diretores. No assunto estava escrito: pedido de ajuda, comportamento inadequado de Arnaldo Costa. O e-mail tinha um texto curto, mas direto. Camila relatava o que tinha acontecido, pedia uma reunião e avisava que, caso nada fosse feito, tomaria medidas legais. Marcelo leu o e-mail umas 5 vezes. Depois disso, Camila desapareceu. Ligou para o advogado no dia seguinte, bem cedo. Murilo, encontrei o e-mail. Tenho provas de que ela tentou denunciar. Foi ignorada. Murilo respondeu com a voz ainda sonolenta. Você tá entendendo o tamanho disso? Tô. E agora quero ir até o fim. Murilo respirou fundo do outro lado da linha. Tá bom. Eu vou agendar uma reunião com o promotor do caso antigo. Pode demorar, mas a gente precisa fazer do jeito certo. Marcelo desligou e, sem esperar, entrou na sala de Ronaldo. Encontrou o velho funcionário arrumando papéis de contabilidade. Preciso de você. Diga. Você sabe mais coisa. Eu sei que sabe. E agora é hora de falar tudo. Ronaldo ficou quieto por um tempo. Depois sentou, abaixou a cabeça, mexeu nos dedos como quem calcula se vale a pena abrir a boca. Por fim falou. Eu vi Arnaldo saindo da sala da Camila no dia em que ela chorou. Vi ele rindo, mexendo no cinto, ajeitando a camisa. Parecia, sei lá, vitorioso. E ouvi quando ele disse:
na frente de 2 colegas, que ela ia se arrepender de abrir a boca. Que gente como ela não durava muito no sistema. Por que você nunca contou isso? Porque eu tinha medo. Porque eu soube depois que a própria esposa do deputado estava envolvida. Fabiana foi uma das que assinou o desligamento da Camila, mesmo não sendo do RH. E todo mundo sabia que ela mandava mais ali do que qualquer gerente. Marcelo se apoiou na mesa. Então ela sabia de tudo? Sabia. E pelo jeito, até achava certo. Sempre tratou os funcionários mais simples como lixo. A Camila incomodava porque era esperta. Falava bem, não abaixava a cabeça. Era questão de tempo até darem um jeito de tirar ela do caminho. Marcelo ficou em silêncio, mas o coração batia acelerado. A pulseira da menina, o desenho de Davi, o vídeo das câmeras, o e-mail da Camila, o sumiço repentino, o envolvimento de César e Fabiana, e agora, o silêncio de quem viu tudo. Era impossível negar. Eles tinham apagado a mulher. E por pouco, não apagaram a filha junto. Mais tarde, Carol mandou outro áudio. Falei com uma assistente social aposentada que trabalhou num abrigo clandestino na época do sumiço da Camila. Ela disse que se lembra de uma menina parecida com a Lara. Ficou lá por alguns dias, mas desapareceu antes de ser registrada. Ninguém avisou a polícia. Marcelo fechou os olhos e apoiou a testa na mão. Era isso. Lara tinha sido escondida. Passada, de abrigo em abrigo, sem documento, sem nome, sem história. Virou só mais uma criança invisível na cidade. E só não desapareceu completamente porque um dia entrou numa festa rica e dançou com um menino que nunca dançava com ninguém. Agora Marcelo tinha tudo o que precisava. Sabia que não ia ser fácil. Que ia mexer com gente poderosa, com famílias que sabiam varrer sujeira para debaixo do tapete há anos. Mas pela primeira vez, ele não se sentia sozinho. Davi entrou na sala naquele momento. Tinha o desenho de novo nas mãos. Apontou para a figura da menina e depois para a porta. Quer procurar ela de novo? Davi balançou a cabeça, dizendo sim, então vamos, juntos. Marcelo estava no banco do carro, com as mãos no volante, parado há quase 5 minutos na frente da clínica. O motor ainda ligado, o ar-condicionado gelado demais e o coração batendo mais do que o normal. Davi estava no banco de trás, quieto, com o cinto preso certinho, segurando a pulseira colorida com as 2 mãos. Desde o dia em que Lara foi embora, ele não tinha soltado aquele objeto. Dormia com ela, desenhava com ela por perto, e agora trazia no carro como se fosse um pedaço dela. Na frente do prédio, a equipe da clínica aguardava. Teresa, que veio junto, já estava lá dentro cuidando dos papéis. O teste de DNA ia ser feito em sigilo, com a ajuda de um conhecido de Marcelo que trabalhava ali. Não dava para confiar em qualquer lugar. O último laboratório tinha sido pressionado por gente ligada ao deputado César Rezende, então ele sabia que tudo tinha que ser rápido, direto e protegido. Mas tinha um problema. Eles ainda não tinham Lara. Só tinham um fio de cabelo, encontrado preso na gola do casaco que ela deixou para trás. Era pouco, mas podia funcionar. Murilo, o advogado, garantiu que o material seria suficiente. Só precisava de tempo e da certeza de que a amostra não ia sumir no meio do caminho. Marcelo desligou o carro e saiu com Davi. O menino não falou nada, mas segurou firme na mão do pai. Passaram pela recepção, subiram num elevador silencioso e entraram direto, numa sala com luz branca demais. Um técnico jovem, de jaleco, cumprimentou os dois com um sorriso nervoso. Sabia quem era Marcelo. Sabia da situação. E mesmo assim, ficou em silêncio o tempo todo. Só pegou a amostra da criança e explicou o processo. O fio de cabelo de Lara já tinha sido entregue antes. Estava guardado numa cápsula pequena, com selo lacrado. O técnico pegou aquilo como se fosse ouro. Fez tudo com muito cuidado, conferindo cada número, cada nome, cada detalhe. Depois colocou tudo numa bandeja e saiu da sala. O resultado ia demorar de 2 a 3 dias, mas Marcelo já sabia que esses dias seriam os mais longos da vida dele. No caminho de volta, Davi olhava pela janela.
O trânsito estava lento, mas o silêncio dentro do carro era maior ainda. Marcelo tentou puxar assunto. Você acha que ela vai voltar? Davi não respondeu, mas pela primeira vez apontou para a própria boca. Abriu e fechou, como se tentasse formar uma palavra. Marcelo olhou rápido pelo retrovisor. Você quer dizer alguma coisa? Davi ficou com a boca entreaberta, os olhos fixos no reflexo do pai. Depois fez que sim, mas não falou nada. Marcelo sorriu com tristeza. Sabia que às vezes só o esforço já dizia muito. No dia seguinte, Murilo apareceu na casa com uma expressão tensa. Tive que pagar 2 pessoas para impedir que os resultados fossem vazados. Alguém da rede de laboratórios tentou acessar o sistema interno. Sorte que o cara da clínica é de confiança. Conseguiu travar o acesso antes que sumissem com tudo. Marcelo passou a mão no rosto. Estava cansado, mas não podia parar. Você acha que foi gente do César? Acho. E Fabiana também tá metida nisso. Ela anda nervosa, controlando tudo. Disfarça bem em público, mas por trás. Tá querendo derrubar você. Já vi que tem reunião marcada com 2 conselheiros da sua empresa. Vão tentar te tirar da presidência. Marcelo riu, mas sem humor. Deixa tentarem. Eu só preciso ver esse resultado. 2 dias se passaram. No fim do segundo, Marcelo recebeu a ligação da clínica. O teste confirmou. A menina é filha biológica de Camila Andrade. Ele não conseguiu responder na hora. Ficou só com o telefone colado no ouvido, ouvindo o som do próprio coração. Depois agradeceu e desligou. Desceu as escadas correndo. Encontrou Davi na sala desenhando de novo. Pegou o filho no colo, apertou e falou baixinho no ouvido dele. Ela é filha da Camila. A mãe dela existiu. A gente tinha razão. Davi encostou a cabeça no ombro do pai. Ficou ali, quieto, mas com um leve sorriso no canto da boca. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Ficou escrevendo um relatório com todos os dados, documentos, vídeos, prints de e-mails e o laudo do teste. Ia entregar tudo ao Ministério Público. Mas antes, mandou uma cópia para Carol, a jornalista. Você ainda quer essa história? Então segura essa bomba. Ela respondeu em 5 minutos. Amanhã cedo, Marcelo. Primeira página. Pode preparar seu nome para virar manchete. Ele desligou o celular e olhou pela janela. A cidade parecia mais pesada do que nunca. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava fazendo o certo. A campainha tocou às 9 da manhã. Marcelo estava terminando o café quando ouviu. Deixou a xícara na pia e foi até a porta. Teresa já estava no corredor, olhando pela câmera do interfone. Quando ela virou o rosto para ele, tinha uma expressão que ele conhecia bem. Notícia. Ruim. Marcelo apertou o botão. A voz veio limpa, direta. Bom dia, senhor Marcelo. Somos do Conselho Tutelar. Precisamos falar sobre a menina que esteve aqui nos últimos dias. Marcelo apertou os olhos. Claro. Podem entrar. Foram 3 pessoas. Um homem de terno cinza claro, cara de cansado, e 2 mulheres mais jovens com pranchetas e postura rígida. Eles entraram com cuidado, como se estivessem entrando num lugar cheio de armadilhas. Mas a armadilha era outra. A mulher de cabelo preso começou a falar. Recebemos uma denúncia anônima. Dizem que o senhor está escondendo uma menor de idade, sem autorização legal, sem tutela, sem contato com assistência social. Marcelo respirou fundo. Ela não está aqui agora. Onde ela está? Desaparecida. Mas eu tenho provas de quem ela é. Tenho o teste de DNA, tenho o histórico da mãe, tenho... O homem levantou a mão. Desculpa, Dr. Marcelo, mas isso tudo precisa ser validado oficialmente. Mesmo com DNA, mesmo com documentos, o protocolo exige que a criança seja acolhida em abrigo até a justiça decidir a guarda. Marcelo encarou os 3. Por dentro, a raiva começava a crescer. Ela não é um pacote perdido num terminal. Ela é uma criança. Tem nome, tem história. E tem um menino aqui que se conectou com ela de um jeito que eu nunca vi na vida. A mulher olhou para o homem de terno.
Eles trocaram um olhar rápido. Depois a moça falou com voz baixa. A gente entende, mas temos ordens. Se encontrarmos a menina, vamos precisar levá-la. Na mesma hora, Teresa apareceu no corredor com o celular na mão. Ela tá aqui. Marcelo virou de supetão. O quê? Ela apareceu no portão agora há pouco. Tá lá fora, no jardim. Disse que queria entregar isso. Na palma da mão, Teresa mostrava um papel dobrado. Marcelo pegou. Era um bilhete, com a letra torta de Lara. Desculpa ter fugido, mas eu queria voltar. Marcelo saiu correndo até o jardim. Lá estava ela, de pé, ao lado de Davi. Os dois quietos, como se tivessem combinado tudo em silêncio. Davi segurava a mão dela como da primeira vez. E Lara olhava para o chão. Eu não sabia se podia voltar, disse ela, sem levantar o olhar. Mas eu estava com saudade. Marcelo não respondeu. Só se ajoelhou e puxou os dois para perto. Sentiu o peso dos dois corpos se encostando nele. E ficou assim por um tempo, até lembrar dos conselheiros ali dentro. Voltou com os dois para o salão. A equipe do conselho já estava de pé, olhando para o relógio. A menina voltou por conta própria, disse Marcelo. Não foi trazida. Vocês viram, ela precisa vir conosco. Davi apertou a mão de Lara com força. Não pode ficar até resolver tudo. Eu tenho o laudo. Vocês podem ver. Vocês podem ouvir. A moça do conselho se aproximou de Lara. Você quer vir com a gente, querida? Lara olhou para Marcelo, depois para Davi, depois para o chão. Se eu não for, vocês vão tirar ele de mim? A mulher hesitou. O homem respondeu. Se você não vier, isso pode virar um problema maior para ele. Marcelo segurou a raiva. Davi começou a se agitar. Os ombros dele subiam e desciam. Os dedos batiam no peito. Marcelo tentou acalmar. Filho, fica calmo. A gente vai resolver isso. Davi não respondia. Só balançava a cabeça, dizendo não. Marcelo olhou para Lara. Você quer ir? Eu vou te buscar depois. Prometo. Ela deu um passo para frente, o suficiente para soltar a mão de Davi. Ele tentou puxá-la de volta, mas ela só virou e sussurrou no ouvido dele. É só por pouco. Eu prometo. Davi começou a chorar, do jeito que ele chorava quando era bebê. Silencioso, mas com o rosto todo vermelho, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Lara foi levada pela mulher do conselho, que colocou um cobertor nos ombros dela e saiu com pressa. Marcelo nem conseguiu responder. Só ficou parado ali, com o filho no colo, tentando segurar um choro que agora era dele também. Naquela noite, a casa estava muda. Nem Teresa falava. Davi não comeu, não desenhou. Só ficou com a pulseira de Lara na mão, girando ela no dedo. Marcelo ligou para o advogado e para a jornalista. Disse que a menina tinha sido levada, que o sistema que devia proteger dessa vez estava atrapalhando. Murilo respondeu com um tom seco. Amanhã, a gente entra com pedido de tutela provisória. Mas não vai ser fácil. Tem gente do outro lado tentando bloquear tudo. Marcelo desligou e olhou pela janela. A casa estava vazia. Mas ele sabia que não podia parar. Porque agora, além da dor do filho, tinha uma dívida com aquela menina que apareceu do nada e virou tudo. O relógio marcava 8h30 da manhã quando o celular de Marcelo vibrou. Era Murilo Abre. Agora. Marcelo desceu as escadas correndo. Entrou no escritório e ligou o notebook. O advogado mandou um link, sem dizer mais nada. Ele clicou. Era o site da Carol, a jornalista. O rosto de Camila Andrade estampava a manchete, com o título enorme, em letras pretas. Silêncio comprado. A mulher que desapareceu após denunciar um diretor de confiança do deputado César Rezende. O texto ia direto ao ponto. Mostrava o sumiço de Camila, a ligação com a antiga construtora, a denúncia arquivada, os nomes que apareciam nas assinaturas do desligamento. Tudo estava ali, inclusive os prints do e-mail ignorado, o vídeo da câmera da empresa e, mais forte ainda, o teste de DNA provando que Lara era filha biológica dela. Marcelo ficou lendo aquilo em silêncio, sem nem piscar.
Era como ver um segredo explodindo em praça pública. Embaixo do texto já tinham centenas de comentários. Gente revoltada, gente emocionada, gente pedindo investigação urgente. A história tinha viralizado. No topo da página, um contador mostrava 92.000 visualizações em menos de 1 hora. O telefone fixo tocou logo em seguida. Era Murilo de novo. O promotor ligou. Quer falar com você hoje. E a melhor parte. A juíza que vai cuidar do pedido de tutela é nova. Não tem ligação. Com o Rezende. A chance é real, Marcelo. A gente pode conseguir. Marcelo ficou quieto por um segundo. Só pensava em uma coisa. Davi. Subiu correndo, abriu a porta do quarto e encontrou o filho deitado, com os olhos abertos, segurando a pulseira. Sentou ao lado dele e disse: Filho, a gente tá perto. Muito perto. Eu vou trazer ela de volta, tá? Bom? Davi olhou pro pai, sem sorrir. Mas piscou 2 vezes. Era o sinal que ele usava quando queria dizer sim, sem falar. Marcelo apertou a mão dele e saiu com o coração acelerado. No fórum, a reunião com a juíza durou pouco. Marcelo foi direto, entregou toda a papelada, mostrou os documentos, os exames, os vídeos, tudo. A juíza leu com atenção. Fez poucas perguntas. Depois, olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Senhor Marcelo, o que o senhor está fazendo aqui, poucos teriam coragem de fazer. Mas não se preocupe, a menina vai voltar para casa ainda hoje. Marcelo nem conseguiu agradecer, só assentiu, com a garganta apertada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lara estava num abrigo pequeno, com cheiro de desinfetante e janelas altas. Sentada numa cadeira de plástico, balançava as pernas no ritmo de uma música que só ela ouvia. Tinha uma sacolinha com o casaco que Teresa deu e desenhava num papel com um lápis velho. Desenhava ela e Davi de novo, dessa vez de mãos dadas, mas com um sol enorme em cima. Uma funcionária do abrigo entrou na sala com cara de quem tinha pressa. Lara, ela levantou o rosto. Vem comigo, você vai sair daqui. Pra onde? Pra casa. Mas... que casa? A menina sorriu sem entender. Tinha medo de acreditar. No carro, no caminho de volta, Lara olhava tudo pela janela com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Não perguntou nada. Só ficou olhando. Segurava o desenho com uma mão, como se aquilo fosse garantir que nada ia dar errado. Na mansão, Marcelo esperava na entrada. Estava de pé, com a camisa para fora da calça e os olhos vermelhos. Davi também estava lá, com o cabelo bagunçado e os pés descalços, parado ao lado do pai. Quando o carro do abrigo parou e a porta abriu, Davi correu antes de todo mundo. Lara desceu devagar, mas quando viu ele vindo, largou o desenho e foi também. Os dois se encontraram no meio do jardim. Não se abraçaram com força. Foi mais suave, mais tranquilo, como se só o toque já bastasse. Marcelo chegou logo depois, se ajoelhou e os envolveu com os braços. Agora vocês estão em casa, disse Davi pela primeira vez, falou em voz alta. Pouco, rouco, mas claro, ela voltou. Marcelo olhou para o filho sem acreditar. Davi olhou para ele, para Lara, e repetiu. Ela voltou. Lara segurou a mão dele e sorriu. Depois olhou para Marcelo. Eu prometi. No dia seguinte, Marcelo acordou antes do sol nascer. Dormiu mal, com a cabeça cheia, mas o coração mais leve. Levantou da cama, foi até o quarto ao lado e abriu a porta com cuidado. Davi ainda dormia, e Lara também. Os dois estavam no colchão do chão, lado a lado, com um cobertor cobrindo até o pescoço. Cada um segurava uma ponta da mesma pulseira, aquela pulseira. Marcelo fechou a porta devagar e desceu para preparar o que seria o dia mais importante da vida dele. Às 9 da manhã em ponto, ele estava em frente a um auditório alugado no centro da cidade. Jornalistas, câmeras, repórteres e curiosos já estavam por lá. Tinha gente dos principais jornais e emissoras, mas também tinha imprensa independente, gente de blog e site pequeno. Marcelo tinha enviado tudo com antecedência. Vídeos, prints,
Laudos, o resultado do DNA. Ninguém conseguia mais ignorar. Agora era público. Ele subiu no palco improvisado sem microfone de ouro, sem cenário montado. Só um banner branco atrás com o nome: Camila Andrade. A verdade que tentaram apagar. Vestiu uma camisa comum, calça jeans e os olhos cansados de quem tinha passado os últimos dias lutando com tudo e todos. Respirou fundo e começou. Eu não tô aqui pra defender empresa nenhuma, nem pra me promover. Tô aqui porque cansei de ver gente poderosa apagando as histórias de quem não tem ninguém pra proteger. Silêncio total. Nem clique de câmera se ouvia. Há 6 anos, uma funcionária chamada Camila Andrade desapareceu. Ela trabalhava numa empresa ligada à minha. Denunciou um diretor por assédio. Foi demitida e sumiu junto com a filha. Marcelo mostrou a foto de Camila no telão. Falaram que ela fugiu. Falaram que ela inventou. E ninguém fez nada. Ninguém procurou. Ninguém se importou. Até que, numa noite qualquer, a filha dela, Lara, entrou na minha casa. Sozinha, com fome, e dançou com o meu filho. Nesse momento, ele mostrou uma imagem do laudo de DNA. A Lara é filha da Camila. A mesma que foi silenciada por gente que hoje ocupa cargos altos, tem fotos com políticos e vive de fazer acordos por trás de portas fechadas. Ele respirou de novo. Estava firme. A denúncia de Camila foi ignorada por diretores. O desligamento foi assinado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. O caso foi abafado com a ajuda de quem devia proteger, investigar, agir. Mas agora, todo mundo vai saber. Porque eu não vou mais ficar quieto. Uma jornalista levantou a mão. Você está acusando diretamente o deputado César Rezende? Marcelo não hesitou. Tô acusando o sistema que protegeu ele. E se ele for parte disso, vai cair junto. Já entreguei tudo para o Ministério Público. Já fiz denúncia formal. E vou continuar até o fim. Outro repórter perguntou: Você tem medo das consequências? Marcelo olhou para a plateia e falou: Do jeito mais simples possível. Tenho. Mas tenho mais medo de ensinar para o meu filho que vale mais proteger o nome do que proteger a verdade. E mais medo ainda de olhar para uma menina como a Lara e fingir que o que fizeram com a mãe dela não importa. Os aplausos começaram devagar. Depois tomaram conta do auditório. A coletiva virou notícia na hora. O nome de Camila Andrade ficou entre os mais comentados das redes sociais. Vídeos da dança de Davi e Lara viralizaram com títulos como O Momento que Mudou Tudo. A história chegou na televisão. Manchetes diziam: Menina de rua desaparecida é filha de vítima de assédio ignorado. E aí, a reviravolta. Virou escândalo. No final da tarde, o deputado César Rezende apareceu com o rosto fechado numa entrevista improvisada na frente do gabinete. Essas acusações são absurdas. Já pedi para minha equipe jurídica processar o empresário Marcelo Santoro por calúnia e difamação. Mas ninguém acreditou. A voz dele tremia. As perguntas dos jornalistas eram afiadas, sem tempo para enrolação. No fundo, todo mundo já sabia que tinha coisa errada. No mesmo dia, 2 ex-funcionárias da construtora publicaram relatos anônimos contando que também sofreram assédio de Arnaldo, o mesmo diretor que Camila tentou denunciar. Uma delas disse que Camila tentou ajudá-la, mas foi ameaçada. Depois disso, nunca mais a viu. À noite, na casa de Marcelo, o clima era outro. Davi sorria. Pouco, mas sorria. Assistia à televisão com Lara ao lado. Os dois dividiam um balde de pipoca. Pareciam irmãos. Ou algo mais puro que isso. Pareciam 2 mundos que finalmente tinham se encaixado. Teresa apareceu na sala com os olhos marejados. Marcelo, você viu? A juíza publicou agora. Saiu o documento de guarda provisória. A Lara tá sob tutela legal sua. A gente ganhou. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Depois levantou, foi até Lara e ajoelhou na frente dela. Você agora tá segura, tá bom? Aqui é sua casa. Ninguém vai te tirar mais. Ela sorriu, tímida. Depois olhou para Davi. Os dois se deram um soquinho de leve com as mãos. Cúmplices, na TV, o jornal mostrava a imagem de Camila, com a legenda:
Mulher que sumiu após denúncia, volta a ser lembrada por meio da filha. Marcelo olhou para a imagem e pensou alto. Você não foi esquecida, Camila. A gente vai cuidar dela. Por você. Fabiana Rezende estava parada na frente do espelho enorme da cobertura onde morava. A maquiagem dela ainda estava intacta, mas o olhar era outro. Já não era o mesmo brilho de festa, nem o ar de superioridade de quem acha que manda, em tudo. Ela segurava o celular com força, vendo as notificações pipocarem sem parar. Seu nome em destaque, fotos antigas dela com Arnaldo surgindo nos grupos, gente marcando o perfil dela em publicações que falavam de escândalo, omissão, abuso de poder. O rosto dela começava a ficar tenso, a raiva subia, mas era uma raiva diferente. Era medo disfarçado, o que sempre teve por dentro, mas que agora não dava mais para esconder. No outro lado da cidade, César Rezende estava trancado no gabinete, jogando papéis na mesa, xingando os assessores. Tinha acabado de sair uma nota oficial do partido. Ele estava afastado temporariamente de todas as funções públicas até que a investigação fosse encerrada. A tal investigação interna virou manchete nos jornais do fim da tarde e a internet não perdoou. Vídeos antigos onde ele falava sobre ética e família viralizaram com piadas, críticas e memes. A máscara caiu. E ao vivo, Fabiana, ao ver o nome do marido afundando, tentou ligar para ele. 2, 3 vezes. Chamava, mas ele não atendia. Até que ela jogou o celular no sofá e pegou a bolsa. Saiu com os óculos escuros no rosto, cabeça erguida, como se não tivesse nada acontecendo. Mas todo mundo olhava. Até o porteiro do prédio abaixou a cabeça com vergonha de cumprimentar. Enquanto isso, o celular de Marcelo vibrava sem parar. Gente de tudo quanto é canto mandando mensagem. Uns oferecendo ajuda, outros parabenizando, muitos contando histórias, parecidas. Ele lia tudo com calma. Não respondia a todos, mas sentia cada mensagem como um empurrão para frente. Tava cansado, mas não parado. Na mesma manhã, Ronaldo apareceu na casa dele. Tinha um envelope grande na mão e um olhar firme. Eu quero depor. Marcelo parou o que estava fazendo e levantou. Tem certeza? Tenho. Já escondi coisa demais. Já vi gente demais ser apagada como se fosse nada. E se eu não falar agora, vou carregar isso pro resto da vida. Eles foram juntos até a delegacia. Ronaldo contou tudo. Disse o que viu, o que ouviu, entregou. Nomes, datas, até uma cópia de um e-mail que guardou escondido todos esses anos. Um e-mail que Arnaldo mandou para um dos advogados da construtora, dizendo que a garota da recepção precisava sumir logo antes que alguém acreditasse nela. A frase era clara, direta, crua. 2 dias depois, Arnaldo foi localizado num hotel, de luxo em Búzios. Tava lá tentando sumir do mapa, mas não deu tempo. A polícia entrou com mandado de prisão, algemou ele na frente das câmeras e levou. As imagens foram parar em todos os jornais da noite. Arnaldo não falou nada, só abaixou a cabeça e entrou no camburão. Na mesma noite, Marcelo sentou no sofá com Lara e Davi. Tava exausto, mas com a sensação de que estava vencendo uma guerra. Teresa trouxe pipoca, e os 3 assistiram juntos à notícia no jornal. Davi ficou hipnotizado vendo Arnaldo sendo preso. Não piscava, e Lara, ao lado dele, segurava firme a mão do menino. O telefone tocou. Era Carol, a jornalista. Marcelo, saiu uma lista de novos depoimentos. Outras 3 mulheres que trabalharam com Fabiana disseram que ela sabia do esquema de abafar denúncias. Uma delas contou que foi forçada a assinar documentos falsos para proteger o Arnaldo. A casa caiu. Literalmente. Marcelo desligou com um sorriso. Sabia que ainda tinha muito por vir. Mas a estrutura que sustentava aquela sujeira estava ruindo. E Fabiana? Bem, ela tentou se defender. Deu entrevista, culpou os outros, chorou na televisão, disse que também foi enganada. Mas ninguém acreditou. A verdade já estava exposta, e o povo não esquece tão fácil quando vê as coisas com os próprios olhos.
A última imagem que o público viu dela foi saindo de um carro, de cabeça baixa, cercada por câmeras e flashes. Sem salto, sem pose, sem discurso pronto. Atrás dela, o advogado carregava uma pasta. E na frente, uma multidão gritava o nome de Camila. Não com raiva, mas com justiça. Na casa de Marcelo, o clima era outro. Pela primeira vez em muito tempo, o jantar foi em silêncio, mas um silêncio bom. Davi comia devagar, e Lara ajudava Teresa a arrumar a mesa. Marcelo observava, sentado, com o corpo cansado, mas o coração em paz. A queda tinha acontecido, mas o que realmente importava agora era o que viria depois. A casa já não parecia mais a mesma. Ainda era enorme, com paredes brancas e janelas altas, mas tinha outra energia agora. Tinha barulho, tinha risada, tinha correria pelos corredores e roupas dobradas de um jeito mais bagunçado. Tinha vida de verdade, e isso era tudo que Marcelo queria. Lara agora tinha um quarto só para ela. Teresa arrumou o espaço com a ajuda de Davi, que insistiu para pendurar na parede o primeiro desenho que os dois fizeram juntos. Era simples, com lápis de cor, cheio de figuras tortas, mas com algo que só eles entendiam. Embaixo, tinham escrito o nome deles com letras grandes. LARANDAVI.O quarto não tinha luxo exagerado. Marcelo fez questão. Nada de encher de brinquedo caro ou enfeite sem sentido. Lara escolheu o lençol, as cores da parede, os livros da estante. Ganhou uma mochila nova e uma caixa cheia de lápis de cor. No primeiro dia, ela dormiu com a caixa abraçada, como se fosse um presente de outro planeta. Davi, por outro lado, mudou aos poucos. Ainda era o mesmo menino quieto, mas agora tinha mais expressão. Quando acordava, procurava Lara primeiro. Quando via ela no corredor, abria um meio sorriso. Começou a tentar repetir palavras que ela dizia. Nada forçado, só natural. Como quem começa a confiar. Eles criaram uma rotina só deles. Depois do café, os dois iam pro quintal brincar de inventar histórias. Um dia eram astronautas. No outro, donos de um restaurante. Às vezes só ficavam olhando pro céu. Lara falava, e Davi escutava. Depois ele desenhava o que ela contava. Parecia que juntos eles criavam um idioma próprio. Marcelo começou a levar os dois para passeios curtos. Nada de shopping ou restaurante fino. Iam ao parque e à feira, tomavam caldo de cana e comiam pastel. Uma vez, Lara quis entrar num sebo, para ver livros. Saiu de lá com um gibi antigo e um caderno de capa dura. Davi escolheu um livro cheio de fotos de planetas. Era sempre assim. Simples, mas especial. A escola foi outro passo. Marcelo e Teresa conversaram com uma pedagoga e conseguiram uma vaga em uma escola particular com estrutura inclusiva. No começo, Lara ficou assustada. Davi também. Mas depois da primeira semana, os dois já tinham uma rotina montada. Ela segurava a mão dele na entrada, e ele deixava que ela ficasse ao lado dele na sala, mesmo quando não precisava. Lara tinha dificuldade com algumas matérias. Nunca tinha frequentado escola de verdade por muito tempo, mas era esperta. Pegava rápido e adorava escrever. Davi continuava mais fechado, mas quando a professora dava lápis de cor e papel, ele se soltava. Um dia, os dois apresentaram juntos um trabalho sobre o lugar mais seguro do mundo. Mostraram um desenho com uma casa, 2 bonecos, uma árvore e uma pulseira colorida pendurada na porta. Em casa, Teresa virou quase uma avó. Fazia bolos, contava histórias e brigava de leve quando eles deixavam os sapatos na sala. Marcelo trabalhava menos, ficava mais em casa e tentava participar de tudo. Lição de casa, consulta médica, reunião de escola. Às vezes se atrapalhava, esquecia horário, errava na receita do jantar, mas os dois não ligavam. O que importava era a presença. Lara ainda sonhava com a mãe. Às vezes acordava no meio da noite, sem saber direito onde estava. Marcelo ia até o quarto, sentava na beira da cama e esperava ela voltar a dormir. Nunca forçava a conversa, só ficava lá,
no silêncio, sendo abrigo. Até que ela começava a respirar mais fundo e tudo se ajeitava de novo. Com o tempo, Davi passou a repetir palavras que Marcelo nunca tinha escutado dele. Um dia, no meio do café, ele olhou para Lara e disse: "Quero suco, por favor." Todo mundo congelou. Teresa deixou a colher cair. Marcelo soltou o jornal. E Lara só sorriu, com orgulho. Era pouco? Para quem não entende, talvez. Mas para eles era um mundo inteiro que se abria. No fim das tardes, eles criaram um costume. Iam para o jardim, os três, sentavam no chão e inventavam uma história nova. Um contava o começo, outro inventava o meio, e o terceiro tinha que pensar num final. Algumas histórias eram bobas, outras tristes, algumas engraçadas. Mas todas terminavam com os personagens se encontrando. Sempre. Marcelo, por dentro, ainda carregava cicatrizes. Pensava em Camila quase todo dia. Às vezes olhava para Lara e via traços da mãe. E prometia, em silêncio, que ia fazer o que fosse para que a menina tivesse uma vida justa. Que não fosse esquecida, nem apagada, como tentaram fazer com a mãe dela. Mas, acima de tudo, ele sabia que a história deles já não era só de perda ou dor. Era sobre reconstrução, sobre recomeço. Sobre dois mundos que, por acaso, por sorte ou por destino, se tocaram num salão cheio de gente importante e nunca mais se soltaram. Era um sábado ensolarado, daqueles que a cidade inteira parece respirar mais leve. Marcelo acordou cedo, como sempre, e foi direto para a cozinha. Teresa já estava lá, separando frutas e mexendo no rádio, que tocava uma música tranquila, meio antiga. Davi entrou de pijama, cabelo todo bagunçado. E Lara veio logo depois, com um vestido simples que ela mesma escolheu na semana passada, sorrindo com um copo de leite na mão. "Hoje tem visita, hein?" disse Marcelo, olhando para os dois. "Visita?" Lara perguntou, encostando no balcão. A fundação tá quase pronta. A gente vai receber umas crianças do abrigo. Só para conhecerem o espaço. E depois tem uma festinha no jardim. Tudo simples, nada chique." Davi escutava e mordia o canto da blusa, como fazia quando estava pensando muito. Lara, animada, subiu as escadas correndo para escolher um brinco, como se estivesse indo para um baile. Às 4 da tarde, as vans começaram a chegar. As crianças desciam devagar, olhando tudo com curiosidade. A maioria não tinha mais que 12 anos. Algumas de mãos dadas, outras abraçadas em bichinhos de pelúcia. Marcelo estava ali para receber uma por uma. A nova sede da Fundação Camila. Andrade era grande, mas não imponente. Tinha grama, árvores, chão de cimento queimado e muitos espaços abertos. Era tudo como Lara e Davi sugeriram. Simples, mas bonito. A cara deles. Teresa comandava as bandejas com suco, pão de queijo e bolo. Os monitores brincavam com os pequenos. E Lara, no meio disso tudo, andava de um lado para o outro, apresentando o lugar como se fosse dona daquilo. E no fundo, era mesmo. Davi ficou mais quieto no início. Sentado perto da varanda, observava. Lara chegou perto. Ofereceu a mão. Ele hesitou, mas aceitou. Os dois caminharam até o meio do gramado. A música começou a tocar, baixinha. Era instrumental, suave, quase invisível. Lara parou, olhou para ele e perguntou baixinho: "Quer dançar?" Davi piscou devagar. Respirou fundo e estendeu a mão. Eles começaram a se mover no ritmo deles. Lento, desengonçado, sincero. Nenhum passo certo, nenhum passo errado. Só os dois ali, no meio do jardim, girando do jeito que aprenderam juntos, sem vergonha, sem plateia. E mesmo assim, todo mundo parou para olhar. Marcelo observava da varanda, com um copo de suco na mão e o coração apertado no melhor sentido. Ele se lembrava perfeitamente da primeira vez que viu aquela dança. Da menina suja entrando escondida na festa. Do filho quebrando o próprio silêncio. Da conexão que ninguém entendeu, mas que ele viu com os próprios olhos.
Agora, naquele final de tarde, com o sol batendo fraco por entre as árvores, ele via a mesma cena, mas maior, mais cheia de sentido. Ao redor dos dois, outras crianças começaram a dançar também. Primeiro tímidas, depois soltas. Um menino com o sapato desamarrado girava sozinho. Uma garotinha rodava com os braços abertos. Era como se todo mundo tivesse esperando aquele momento para deixar o corpo falar por eles. Davi e Lara continuavam no centro, sorrindo. De vez em quando se olhavam como se conversassem por dentro. Lara puxava, Davi respondia. A música parecia feita para eles. Marcelo não segurou. Desceu os 2 degraus e caminhou até o jardim. Parou de longe. Não quis atrapalhar. Só queria ver até o fim. Davi parou por um segundo. Olhou para Lara, depois para o pai. E foi aí que aconteceu. Ele se aproximou de Marcelo, pegou na mão dele e falou com a voz baixa, mas firme. Vem com a gente. Foi a primeira frase completa que ele disse olhando nos olhos do pai. Marcelo sentiu o mundo girar. Claro, filho. Claro que eu vou. E ali, no meio de um jardim cheio de crianças que vieram, do nada, e agora tinham um espaço, os 3 começaram a dançar. Marcelo, Lara e Davi. Juntos. Lentos, desajeitados, mas juntos. Rindo. Chorando sem saber se era de alegria ou alívio. A música continuava, mas já não importava, porque o que se movia ali não era o corpo, era o coração. E por alguns minutos, o mundo inteiro parecia ter parado para ver aquele gesto. Simples, final, inesquecível.